Boa tarde, Célia. Tudo bem? Vamos aguardar aqui algumas pessoas entrarem, nosso convidado de hoje entrar, para que a gente comece a bater o nosso bate-papo de hoje. Dona Verúcia também entrando, Verúcia Cruz, diretamente do Ceará. Um abraço para o Ceará. Nosso papo hoje vai ser bem legal, vamos discutir muita coisa interessante com o Dr. José Neto, diretamente lá de Belo Horizonte. Vamos aguardar a entrada dele. Alô especial aí para minha esposa Thaís, também já tá nos vendo. Vamos aguardar aqui a divisão de tela com o Dr. José Neto. Minha amiga Carlinda, tudo bem, Carlinda? Participe da nossa conversa de hoje. Opa! Boa tarde, querido. Tudo bem? E aí, tá bom, Flávio? Tudo Tudo em bem, me paz escuta, contigo? tudo tranquilo, me escutando muito bem por aí? Escuto bem. Você? Também, também me escuto muito bem. Tá Primeiramente, bom. agradecer pela disponibilidade de a gente estar batendo esse bate-papo, que eu acredito que vai ser muito interessante hoje, né? Maior Sua prazer disponibilidade, aí. sua disponibilidade em estar com a gente na tarde de hoje. Primeiramente, vou me Isso. apresentar para o teu público e para que depois você se apresente um pouco, fale da sua pessoa e diga quem é o José Neto, para que as pessoas possam nos conhecer e que a gente possa ter proveito do nosso bate-papo de hoje. Eu sou maranhense, tenho família aqui no interior do Maranhão, sou formado há 10 anos, formei no estado vizinho, que é o Tocantins, e por 5 anos fiz residência médica em São Paulo, último ano de faculdade e residências médicas tanto em clínica médica quanto em nefrologia. Tive a oportunidade de estagiar em grandes hospitais de São Paulo, em alguns dos maiores, como Santa Marcelina, servidor municipal, servidor estadual. Fui plantonista por um ano no Hospital do Rim, que é o maior hospital da América do Sul com relação ao transplante renal. E há 6 anos voltei para o Maranhão. E aqui eu tenho uma vida muito participativa com relação à medicina, tanto na parte ambulatorial quanto na parte intra-hospitalar. Coordeno a nefrologia de um hospital de emergência aqui da região central do estado, que a gente atende mais de 80 municípios. E no consultório a gente atende muito paciente metabólico, muito paciente hipertenso, muito paciente diabético. E no ano passado eu tive a grata surpresa de conhecer o teu trabalho através das redes sociais. O teu trabalho me chamou a atenção realmente e fez com que, através do seu trabalho, de algumas conversas que a gente teve, eu acabei moldando um pouco o meu modo de atender, o meu modo de ver medicina. E isso tem feito, e fez, na verdade, com que eu crescesse como pessoa, como profissional e também aprendesse a cuidar tanto melhor de mim quanto dos meus pacientes. Então, o nosso convidado hoje é o Dr. José Neto. O Dr. José Neto é clínico como eu também, médico nefrologista. Ele é o atual diretor científico da Sociedade Mineira de Nefrologia, da qual também já foi presidente. É o coordenador de serviço de nefrologia do Hospital Felício Roxo, um grande hospital da cidade de Belo Horizonte. E um grande entusiasta da medicina baseada em evidências, talvez um dos grandes nomes em nosso país com relação a esse quesito. Inclusive tem um curso online bombando, que as vagas foram completamente esgotadas em pouco tempo e que eu terei a Graças a alegria de Deus. participar. Zé, fala um pouquinho da sua pessoa para as pessoas que vão nos escutar a partir de agora. Flávio, primeiro, obrigado pelo convite. Apesar da correria de médicos, a gente conseguiu achar esse horáriozinho aqui para bater um papo. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Queria dizer que eu estou lisonjeado com suas palavras. É muito legal escutar de um colega, de um par, que você foi importante na sua mudada de vida, não só pessoal, mas também em termos de conduta profissional. Você já me apresentou, eu fiz minha formação toda aqui em Belo Horizonte, acabei ficando onde eu fiz residência, que não foi no Felício Roxo, estou lá há quase 20 anos, atualmente como coordenador da equipe. Tenho um trabalho grande dentro da sociedade, desde 2012 que eu milito na sociedade, como você bem falou. Atualmente também tenho o meu pezinho dentro da Nacional, sou membro do Departamento de Nefrologia Clínica. Na próxima a gente está E junto aí na Nacional. tomara. E a Nacional está com um projeto de fazer algo relacionado à nefropatia diabética, então eu estou muito animado de poder ajudar, principalmente nessa relação do tratamento conservador. Você bem disse, eu sou realmente um grande entusiasta da medicina baseada em evidência, que hoje eu chamo de saúde baseada em evidência, porque medicina é simplesmente um modelo no qual a epidemiologia clínica acabou
dando molde para isso que a gente costuma chamar de medicina baseada em evidência. Mas medicina baseada em evidência ou saúde baseada em evidência é literalmente você tentar trazer a melhor evidência científica para juntando com a experiência do profissional mais e principalmente os valores e preferências do paciente, e com isso está tirando o melhor possível dentro dessa imprevisibilidade constante que é o mundo da saúde, né? Eu brinco muito com meus residentes que é o seguinte: em medicina ou na saúde você pode fazer tudo certo e dar tudo errado, e você pode fazer tudo errado e dar tudo certo, justamente porque a coisa é probabilística. Mas as pessoas costumam pensar muito de forma determinística e isso acaba atrapalhando, né? Então, disso vem, às vezes, erros médicos, os milagres, e, na verdade, às vezes é só uma questão de probabilidade. Com certeza, querido. Para iniciar o nosso papo, eu vejo a medicina em duas fases, né? A gente sabe que a medicina tem duas fases. A gente tem aquela fase em que as pessoas morriam de doenças contagiosas, infecciosas, né? E essa mudança veio basicamente a partir da década de 20, de 30, com a invenção da penicilina por Fleming, a invenção dos antibióticos, e nas próximas décadas seguintes houve um avanço muito grande em termos de medicina diagnóstica, tecnologia em medicina, antibióticos e medicações. Mas, por outro lado, a gente teve um momento absurdo, e a gente está assistindo um tsunami global de doenças crônico-degenerativas, diabetes, hipertensão, obesidade, doença renal crônica. Doença renal crônica hoje atinge cerca de 10% da população nacional. Uma a cada 10 pessoas tem algum grau de doença renal, mas a maioria das pessoas, infelizmente, não sabem disso. O inventor do eletrocardiograma, no final dos anos 1890, 1900, foi ridicularizado, porque naquela época as pessoas não morriam do coração e as pessoas se perguntavam para que um exame para avaliar o ritmo cardíaco se as pessoas não morriam do coração. Mas isso, mais precisamente, acredito eu, a partir da década de 50, começou a haver uma mudança, e quando um presidente americano chamado Eisenhower teve um infarto, acho que no ano de 55, a mídia foi empolvorosa, perguntando qual era a causa das doenças cardíacas, e como toda a história tem que ter um vilão, um bandido, um assassino em série, naquela época o vilão escolhido foi a gordura saturada. A gente tinha um estudioso astucioso, que é o fisiologista de Minnesota, chamado Ansel Keys, que participou muito desse processo, e nos anos seguintes, nas décadas seguintes, a gordura saturada foi vista como uma vilã, e até hoje as pessoas chegam ao meu consultório felizes quando dizem: eu estou quase não como carne vermelha. Zé, como começou essa história? Por que a carne vermelha é vista como uma vilã por boa parte das pessoas, pelo senso comum e às vezes até da mídia? Eu acho que você já falou bem, Flávio. Tudo começa ali em meados da década de 50 com o Ansel Keys. Ansel Keys era um cara extremamente bem relacionado, ele tinha um poder de convencimento muito grande, ele conseguiu se infiltrar em locais extremamente importantes dentro da comunidade científica americana e da comunidade política. E isso acabou culminando em 1977 com aquilo que ficou conhecido na história como Comissão McGovern. Comissão McGovern porque o senador que encabeçava essa comissão, que ficou responsável por definir como é que seriam as diretrizes nutricionais do povo americano, era o senador McGovern. Pela primeira vez na história, o governo se meteu a dizer o que o povo deveria comer. E, olhando retrospectivamente para trás, a gente vê a catástrofe que foi. E, dentre as coisas que foi preconizado a se não fazer, foi não se comer muita gordura saturada. Como, de uma certa maneira, a carne vermelha já por si só carrega um teor maior de gordura saturada, agora abra-se um parênteses. Se a gente for pegar o teor total da carne vermelha, habitualmente ela tem mais gordura poliinsaturada do que gordura saturada. Isso para mim é basicamente uma coisa até irônica, mas não muda o fato das pessoas terem vilificado a carne em função de um macronutriente que foi hipotetizado como sendo um vilão, como você bem disse. A pensar medicina de forma tão cartesiana, ou seja, isso causa aquilo, às vezes é fadado a erro, e a erros crassos. Por quê? Porque um sistema complexo como é o sistema biológico, a gente tem que submetê-lo ao escrutínio científico. E o escrutínio científico demanda ensaios clínicos randomizados para se testar essas hipóteses.
Quando eu olho para um estudo observacional e eu começo a enxergar carne associada a desfechos ruins, sejam eles cardiovasculares ou neoplasias, tem todo um histórico por trás que é o seguinte: quem que nos últimos 40 anos parou de comer carne? A mesma pessoa que se preocupava em fazer mais atividade física, fumar menos, dormir cedo, cuidar da saúde, cuidar do peso, enquanto que quem comia carne é quem estava nem aí. É o mesmo cara que dirigia sem cinto de segurança, que dirigia alcoolizado, que não fazia nenhum tipo de controle ou prevenção associada à sua saúde. A partir desse momento, você tem uma coisa que a gente conhece na medicina baseada em evidência como o viés do paciente bem comportado. Ou seja, o paciente que faz as coisas direitinho, bonitinho, ele tende a não comer carne vermelha, então ele não vai associar esses desfechos todos a desfechos negativos, ao consumo da carne a desfechos negativos. Infelizmente, isso virou um mito, e mesmo com vários ensaios clínicos randomizados mostrando que a gordura saturada, não necessariamente a carne, não tem relação com a mortalidade cardiovascular, a gente continua recebendo no consultório pessoas com essa crença, vendo na imprensa essa crença ser multiplicada e, infelizmente, profissionais da saúde ratificando isso aí. E aí eu vou fazer uma meia-culpa, né? Porque há 5 anos atrás eu era um desses profissionais. Talvez há muito pouco tempo atrás você também era um desses profissionais. Então, eu acho que estar errado não é problema nenhum. O grande erro está em não assumir a culpa e chegar e falar assim: peraí, tá todo mundo falando desse negócio. Deixa eu estudar, deixa eu ver o que está acontecendo para ver se realmente isso faz algum sentido. Que foi o que eu fiz. Quando me apresentaram, e para quem não sabe, eu cheguei aos 32, 33 anos, ser diabético, então eu entrei na dieta de baixo carboidrato por uma questão totalmente pessoal, e a hora que eu vi aquilo funcionando, eu comecei a ver que, peraí, os meus renais crônicos, eles vão para diálise por causa de pressão alta e diabetes. Poxa, a mesma coisa que eu fiz para mim, eu posso fazer por eles, e eu posso melhorá-los absurdamente. Então, a coisa começou desse jeito. Com certeza. Eu sempre falo que quando a gente faz uma conjunção com fatos históricos, é muito mais fácil que as pessoas entendam, para que a gente tente quebrar esse paradigma. Na década de 50, a American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, começou a aumentar, a crescer de forma vertiginosa, sob apoio de indústria de óleos vegetais, a indústria do açúcar também participando nessa questão, e Ansel Keys também, sempre muito bem entrosado nesse meio, fez com que o colesterol se tornasse um vilão. A gente sabe que o colesterol ele é essencial para a nossa vida, ele participa da formação de membranas celulares, ele participa da formação da bile, ele participa da formação de hormônios sexuais, cortisol, participa também das vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K. Grande parte do nosso cérebro é de colesterol, tanto é que algum uso de estatinas pode nos levar a quadro de esquecimento, por exemplo. Como uma substância tão vital para o nosso organismo é vista como, pelo senso comum, pela maioria das pessoas, como um vilão, de quanto menor, melhor. Vou te falar, é o reducionismo, né, Fábio? É simplesmente querer achar um vilão. E é engraçado que a gente pode até dar um passo atrás. Tudo começou com o colesterol, mas o próprio Ansel Keys, ali por volta da década de 50, ele já conseguiu provar inicialmente que o colesterol não tinha nenhuma relação entre colesterol alimentar e colesterol sérico, né? O colesterol que você media no sangue dos pacientes. E isso foi ratificado em 2009, tem uma bela revisão sistemática que mostra que realmente é muito difícil você ou aumentar ou reduzir seu colesterol significativamente, simplesmente pela dieta. Depois você pega algo que você encontra, vou até dar um passo atrás, final do século XIX, um experimento russo em coelhos, eles demonstraram que os coelhos alimentados com colesterol puro, eles desenvolviam aterosclerose e, em última análise, aquilo ali levava a isquemia de órgãos, infartos e tudo mais. Só que a primeira coisa, né, coelho não come colesterol. Né? Coelho é diferente do ser humano que está acostumado e que precisa comer, é um onívoro, o coelho não está acostumado. Então, o depósito extra
vascular e da parede do vaso do colesterol é uma coisa até esperada para aquele coelho. Depois de um tempo, começaram a descobrir pessoas que tinham depósitos de colesterol e que aquilo ali estava associado a uma doença familiar, a uma hipercolesterolemia familiar. Para juntar e alho virar bugalho, não teve muito como correr disso. E aí passaram a simplesmente a pôr a culpa em um fator como sendo responsável por tudo aquilo que vinha acontecendo. Só que na primeira metade do século XX, além de outras coisas, começaram a comer muito mais óleo vegetal, o consumo de açúcar aumentou demais. Mas quando você quer ver alguma coisa, você acaba se cegando para outra, né? Isso é natural do ser humano. E como a hipótese do Anshel Keys, ele acreditava piamente que o colesterol, que era trazido da dieta pela gordura saturada, era o vilão, nada tirava isso da cabeça dele. Ele se infiltrou no American Heart, se infiltrou no Senado americano e aí aconteceu 77 nos Estados Unidos, 81 na Grã-Bretanha e daí para o mundo foi um pulo. E a gente saiu aí de doenças crônicas, igual você bem citou no início da nossa conversa, de algo... Isso. Exatamente. A gente teve essa transformação absurda. Pra você ter ideia, os números falam por si só, né? Na década de 70, em torno de 40% de sobrepeso nos Estados Unidos, hoje acima de 70%. Né? E com isso vem as doenças todas associadas, hipertensão, diabetes, esteatose hepática, que na década de 80 não existia esteatose hepática não alcoólica. E hoje já é a terceira causa de transplante hepático no mundo, caminhando a passos largos para ser a primeira. Cara, não é possível. As pessoas precisam enxergar que algo está errado. E o algo está errado é a forma como nós abordamos as doenças atualmente. Ao invés da gente tratar a raiz do problema, a gente está buscando galho. Então, ao invés de eu tratar a resistência insulínica, eu dou um remédio para o colesterol, um remédio para a pressão, um remédio para o diabetes, um remédio para o que quer que tenha, né? Porque tem doenças igual a esteatose que não tem remédio. E aí, além de não ter remédio, você tem que escutar de um colega que você tem que tirar a gordura da alimentação. E é justamente o contrário, né? Você tem que manter a gordura e tirar o carboidrato. Mas você deve ter uma experiência parecida comigo, né? Quanto de nutrição você estudou na sua faculdade, na sua residência? Eu vou te falar que... Não, eu vou te falar que talvez no nosso bate-papo aqui eu tenha já falado mais coisa do que eu estudei na minha vida toda acadêmica. Com certeza, é uma deficiência nossa do curso de medicina, pelo menos na nossa época, né? Você é um pouquinho mais atrás do que eu, com alguma experiência maior nesse sentido. E é como você bem falou, a gordura foi incriminada sem o julgamento determinado, né? E a gordura saturada. E o aumento do consumo de açúcar, o aumento do consumo de óleos vegetais como milho, canola, soja, girassol, né? Por exemplo, o óleo de canola é algo feito tão industrialmente e tem um cheiro tão ruim que no processo de fabricação tem até que ser desodorizado, pessoal, para que vocês tenham ideia do tipo de situação que é consumir óleos vegetais. E aí eu vou pegar um gancho, que você me lembrou uma coisa interessante, que é o seguinte, as pessoas ficam assim, não, mas então por que a gente escuta ainda recomendações para o uso desses óleos, né? Porque esses óleos, eles reduzem o colesterol. E se o colesterol é considerado a causa, algo que vai reduzir o colesterol é bom. Essa é a lógica simplista. A questão é o seguinte, eu gosto de usar o termo desfecho clínico, desfecho substituto e explicar para as pessoas. O que é o desfecho clínico? Desfecho clínico é aquele que importa para o paciente. Importa para o paciente é morrer, infartar, hospitalizar, ter dor. Isso é ter desfecho clínico. O que é desfecho substituto? É a glicose está alta, a pressão está alta, o colesterol está alterado. O desfecho substituto, ele tenta inferir um desfecho clínico, mas não necessariamente ele o infere. Então, a hora que eu coloco isso num escrutínio científico de um ensaio clínico randomizado, e tem já um trabalho maravilhoso sobre isso, que é o Minnesota Coronary Trial, que comparou manteiga, gordura saturada, muito colesterol, versus óleo de milho. E o resultado final foi que o óleo de milho realmente reduziu o colesterol. Só que os pacientes morreram mais. Ou seja, não basta melhorar um exame. Não dá para pensar dessa maneira tão simplista como as pessoas gostariam que fosse. Saúde não é assim. Com certeza. Hoje a gente tem uma situação que para a gente não
prescrever a estatina, a gente tem que trabalhar e tentar convencer o paciente, e muitas vezes a gente não consegue fazer isso em uma primeira consulta, porque ao senso comum as estatinas são uns ótimos remédios para proteger o coração, e sempre o paciente que está com alguma alteração no colesterol, até nos pede, doutor, você não vai passar um remédio para o colesterol? Eu até tive curiosidade, tem uma capa de revista, Neto, de 2004, e olhe como a mídia pode trabalhar no sentido de prescrição de medicamentos. Um santo remédio. Vou ler aqui para ti. Eficazes para baixar o colesterol, as estatinas já são as drogas mais vendidas no mundo. Isso é verdade, pessoal. A classe de medicações mais vendida no mundo são as estatinas. Capa da Veja. Estão também sendo usadas contra diabetes, angina, osteoporose, inflamações, Alzheimer, câncer de mama e próstata. Capa de uma grande revista de circulação nacional. Então, esse é como o senso comum, e a mídia, às vezes, faz com que a população tenha alguns pensamentos, e quando chega no consultório, nos pede a prescrição de determinado medicamento. A gente sabe que houve até um estudo nos Estados Unidos, de mais de 130 mil pessoas que foram admitidas com síndrome coronariana aguda, e 70% tinham LDL abaixo de 130, 50% tinham LDL abaixo de 100. E a gente sabe que a ação das estatinas independe do valor absoluto do colesterol. Né? Eu queria saber... continue. Pode Prossiga. finalizar. Não, finalizei. A gente entrando em estatina, como a gente avaliar a prescrição, para quem, quando a gente vai avaliar um valor isolado de colesterol, vamos avaliar algumas frações para a gente avaliar risco cardiovascular, como é que a gente vai fazer, Neto? Vamos lá. Então, a primeira coisa é o seguinte, muita gente olha para mim e acha que eu não gosto das estatinas, que as estatinas que eu as considero maus remédios. Pelo contrário, eu acho as estatinas belos remédios. O problema é que elas são muito mal prescritas na maioria das vezes. Por quê? Porque elas são prescritas para tratar um número. Prescreve-se porque o colesterol está XYZ. O colesterol está 300, ou 250, ou 200, o que quer que seja. A questão é, pensando novamente em desfecho clínico e desfecho substituto, não me interessa o valor do colesterol, me interessa se o paciente vai infartar ou não, se ele vai ter um AVC ou não. E para isso a gente tem que trabalhar com risco. Risco cardiovascular é uma maneira de eu tentar inferir, e eu estou fazendo aqui futurologia, e todo mundo que trabalha com estatina, de uma certa maneira, está fazendo futurologia, porque você está tentando minimizar um possível evento no futuro. Só que do outro lado da balança, existe o efeito colateral da droga. Porque é muito fácil eu tratar uma pessoa que chega no consultório com uma dor, que eu dou um analgésico para ela e aquilo melhorou. Ótimo, eu tenho que dar mesmo, tá com dor, não tem dúvida. Que tá com amidalítica, eu indiquei bem um antibiótico. Mas uma estatina, para eu saber se ele vai infartar nos próximos 10 anos. Então, existem ferramentas estatísticas já validadas, uma das mais conhecidas é o score de Framingham, que é um dos que eu mais uso. E através desse score de Framingham, nós temos várias variáveis, dentre elas idade, se o paciente é hipertenso, se o paciente é diabético. E as frações do colesterol que importam para esse cálculo são duas. O colesterol total, e não é o LDL, é o HDL. E nesse mesmo trabalho que você... Exatamente, esse score aí que nos norteia. Então, eu vou chegar e vou calcular o meu score e vou falar, olha, com um colesterol total de 300 e com um HDL de 60 e com essa idade, sexo, pererê, pororô, eu tenho um risco de 10% de infartar nos próximos 10 anos. Vou dar um exemplo aqui. Disso, vai lá. Vou dar um exemplo só para que tu trabalhe em cima dele. Uma mulher de 40 anos com uma pressão sistólica de 140 milímetros de mercúrio e colesterol total de 300, um HDL de 85, sem uso de medicações para pressão arterial, não é fumante e não é diabética. Me deu um risco aqui de 4%. 4%. Aí vamos considerar o seguinte, 4% de risco. Primeira coisa é a pessoa tem que entender que é o seguinte, que existe a possibilidade dela ou de qualquer outra pessoa infartar em algum momento da vida.
que isso é probabilístico. Agora, concorda comigo que 4% é um número baixo? Se ela achar que não é, eu posso falar, olha, tem como a gente reduzir esse risco. Estatina é dessas maneiras? É. Quanto que a estatina vai reduzir esse risco? Mais ou menos em torno de 20% do risco, em cima do risco basal dela. Então, 4 menos 20%, eu vou estar tirando 0,8%. Então, se ela usar a estatina por 10 anos e não mudar mais nada, o risco dela cai de 4 a 3,2%. Ou seja, ela consegue reduzir menos de 1% o risco dela infartar e associa todos os efeitos colaterais da droga. Então, é um uso, no meu modo de ver, onde o custo-benefício não vale. Eu não lembro o último paciente que eu mostrei esses dados abertos e que, com risco baixo, o paciente quis usar a estatina. Por quê? Porque o objetivo não é tratar o colesterol, porque ela tem 300. Agora, vamos fazer uma brincadeira? Muda o cálculo aí agora. Coloca um homem de 65 anos, ele é fumante, ele é hipertenso. Vamos aqui. Vai me falando na ordem aí que eu vou te falando. Tá. Deixa eu só atualizar aqui para entrar de novo. 65 anos, pressão sistólica? 160, é o 16 de sistólica, tá, João? 16/9. Colesterol total? 180. HDL? 25. Uso de medicações para pressão? Sim, usa. Cigarros? Tabagismo? Fuma. Diabetes, presente ou não? Tem diabetes. Olha o risco. 67% de risco, enquanto a primeira paciente tinha 4%. O que eu fiz aqui? Eu coloquei esse paciente com todos os fatores de risco e coloquei um colesterol aparentemente normal. O paciente se beneficia muito mais de estatina do que mesmo com colesterol normal. Ou seja, estatina não é remédio para colesterol, é remédio para baixar risco. Então, enquanto as pessoas, e eu digo aí, os profissionais de saúde principalmente, porque eles são os grandes veículos dessa informação, enquanto nós continuarmos a tratar colesterol e não risco, nós estamos fadados a tratar mal os nossos pacientes. Tem um livro, umas semanas atrás, eu estava conversando com o Souto, que é o pai aí, o cara que capitaneou essa onda de low carb no Brasil, sobre um livro que a gente gosta muito e que eu recomendo que qualquer profissional de saúde leia, que chama Overdiagnosed, que é um livro do Jim Welch, onde ele mostra como números são extremamente perigosos para definir tratamentos futuros. A gente, até metade do século passado, a gente não tratava pessoas assintomáticas. Porque, a hora que eu falo, não, eu vou tratar uma pessoa com uma pressão alta para minimizar o risco dela de ter um evento cardíaco, eu esqueço que do outro lado ela pode tomar um remédio, ficar tonta, cair e quebrar a perna. Sim. Então, esse lado muitas vezes não é valorizado. Então, isso tem que ser colocado na mesa e tem que ser envolvido o paciente na decisão. Essa decisão não pode ser minha, Flávio, não pode ser sua, tem que ser do paciente, nós somos tutores. Decisão compartilhada. Exatamente, esse é o termo técnico para uma coisa óbvia, né? Que é o paciente que... Eu tenho alguns amigos publicitários que eles falam que me amam a hora que eu chamo o paciente de cliente, porque ele é um cliente. Ele está ali, não é para olhar para Deus e falar, Deus dá a bênção, não. É simplesmente para ajudá-lo a ter uma vida melhor, ajudá-lo a ter uma definição. Eu falo o seguinte, que, poxa, eu adoro quando chega um paciente lá no consultório que eu consegui tirar uma insulina, que ele emagreceu, está se sentindo muito menor. Isso é maravilhoso, mas sabe qual que é a hora que eu me sinto mais envaidecido? É quando dá tudo errado e a família ou o paciente vira para mim e fala assim, doutor, muito obrigado. Eu sei que você tentou de tudo e que não deu. Essa é a hora de você ver que deu certo. Porque isso faz parte, infelizmente... vão continuar aparecendo óbitos, pacientes vão continuar indo para diálise, fatalidades vão continuar acontecendo. Quando você indicar um tratamento, o tiro pode sair pela culatra.
Isso faz parte do jogo. Agora, Isso. é fundamental que as partes estejam conversando. É o que falta para mim. A gente não precisa de mais remédio, de mais exames, a gente precisa de uma revolução cognitiva. As pessoas precisam aprender a usar o que a gente tem hoje. Com certeza. A velha e boa conversa fazendo parte de uma ótima relação médico-paciente. Esse é o caminho, até para que a gente faça uma anamnese, que é a história clínica do paciente de forma bem feita, e para que a gente possa chegar no diagnóstico. Então, voltando aqui ao assunto da estatina, a mídia trabalha a propaganda das estatinas de uma forma talvez tendenciosa. E se muitos profissionais às vezes não sabem o que é risco absoluto e risco relativo, imagine um leigo. Quando a gente vê uma propaganda dessa, que determinada estatina reduz em 36% a chance de infarto, e com letras pequenas embaixo explicando do que se trata esse 36%, é isso que você esclareceu. 36% do risco relativo quando o paciente tem determinados fatores de risco. Então, eu uso, inclusive, quando eu dou o curso, eu uso, inclusive, esse exemplo aí que você mostrou, e eu, literalmente, eu abro esses números todos, e eu lembro de cabeça, estava mexendo nisso há poucos dias atrás, eu lembro, o grupo, pensa o seguinte, gente, nesse trabalho, de cada 100 pessoas que usaram a estatina, 2 não deixaram de infartar. Na realidade, 2 infartaram. E no grupo que não usou a estatina, que usou, na realidade, um placebo, 3 infartaram. Ou seja, a redução efetiva foi de 1%. 97 pessoas que não usaram remédio não infartaram. E 98 pessoas que usaram remédio também não infartaram. A gente não sabe se ela não infartou por causa do remédio ou porque também não ia infartar mesmo. Porque no outro grupo, 97 não tiveram evento. Olha que eu faço a relação entre 2 e 3, dá 36%. Isso é uma forma mentirosa de entregar um dado que, na realidade, é pífio. É um dado pequeno. O resultado, ele não deveria ser entregue de uma forma comercial. Ele deveria ser de uma forma... Porque, na realidade, como é que o laboratório vai te entregar isso? Redução de 36% no risco de infarto, mas efeitos colaterais foi só 0,5%. Ele entrega o efeito colateral sob a forma absoluta e entrega o resultado sob a forma relativa. Falo que para o leigo entender, a melhor forma é tirar da medicina e pensar em outra maneira. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, ó, você tem 2 possibilidades de receber uma herança. Você pode receber 100% da herança ou 1% da herança. Você consegue definir com qual das heranças você quer ficar? Depende do valor. Depende do valor, né? Porque exatamente, porque 1% de 1 bilhão é melhor do que 100% de 100 reais. Então, o relativo, ele é muito perigoso. Uma coisa relativamente grande, mas de uma coisa pequena, 100% de 100 reais continua sendo 100 reais. Então, você trabalhar com um número absoluto, esse é o que importa para o paciente e para o profissional de saúde. Infelizmente, a literatura, ela repete os valores relativos de forma repetitiva, chata e perigosa até. Com certeza. Então, a gente deve avaliar o risco cardiovascular, conversar com o paciente, risco-benefício sempre. Sempre que a gente coloca uma pílula mágica na nossa boca, a gente tem um risco e um benefício. Então, a gente tem que pesar isso, conversar com o nosso paciente, para que ele tome a decisão. A gente dá caminhos e opções, e ele vai decidir qual caminho ele acha viável escolher, qual estrada que ele vai seguir. Eu acho que uma coisa legal é o seguinte, quando eu comecei a estudar essa questão da decisão compartilhada, isso me pareceu meio óbvio, mas é uma coisa que a gente vai sedimentando aos pouquinhos. Porque você não pode ser nem 8 nem 80. Sim. O 8 é aquele que define pelo paciente. O 80 é o outro que joga tudo nas costas para o paciente decidir. Não é isso. É simplesmente você abrir e entender os valores e preferências. Tem aquele paciente que vai entrar no consultório que ele já viu o pai, a mãe, a irmã, todo mundo infartar e que ele morre medo de infartar. Às vezes, mesmo com benefício pequeno, esse cara pode se beneficiar da estatina, nem que seja de uma maneira indireta. Tem que ter essa percepção de
trabalhar com esses dados de forma não só numérica, matemática. Existe subjetividade, existe muita sensibilidade que deve ser trabalhada nessas situações, e à medida que você vai conhecendo o paciente e vai demonstrando para ele que ele pode confiar em você, eu acho que você vai chegando mais próximo de conseguir o melhor para aquele indivíduo, e não para ti. Né? Eu gosto muito do exemplo essa religião que não aceita receber sangue, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. A Testemunha de Jeová. Poxa, eu já olhei para algum tempo falando assim, nossa, que bobagem e tal. Bobagem nada. É a crença dele. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que chegar e mostrar prós e contras e tentar mostrar que naquela situação, às vezes, não usar um sangue pode custar a vida daquela pessoa. Mas, assim, banalizar uma crença só porque eu não acredito naquilo está errado. Então, eu vejo muita gente... Poxa, eu sou um cara que faço low carb, gosto muito de carne e tal. Entra um vegano no meu consultório, eu vou chegar e jogar uma pedra nele e falar, não, você não pertence a minha seita. Não é por aí, não. Eu vou tentar ajudá-lo dentro do que eu posso, sabe? A gente tem que tirar essa máscara de soberba, de acreditar que aquilo que você faz é o melhor para todo mundo. E, poxa, eu já tomei tanta porrada nesses últimos anos de coisas que eu acreditava que eram certas que não são. Poxa, então tá abertos. Vamos sair Eu do pedestal. recentemente, exatamente, eu recebi uma paciente, deve ter mais ou menos uns 2, 3 meses, veio da Bahia para eu ver a mãe dela, menina super legal e tal, e me trouxe, por exemplo, uma coisa que eu não conhecia, que era uma, não sei se você conhece, tal de berberina, já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Uma droga natural, muito utilizada na China e que tem efeito similar à metformina. Nunca tinha ouvido falar, fui aprender isso com ela. Pessoa da área não médica. Em outros tempos, talvez, eu relevasse. A gente está aprendendo o tempo todo, Flávio. O Com tempo certeza. inteiro. Então, Todos os dias. todos os dias e com as pessoas que você menos espera. A faxineira, o porteiro, o seu paciente, a secretária, com Tem os uma frase que diz colegas. que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, e ninguém é tão grande que não possa aprender. Então, essa é uma frase Perfeito. totalmente verdadeira e que a gente tem que seguir no nosso dia a dia. Neto, para a gente fechar colesterol e para outro tema, porque senão a gente vai acabar nosso tempo e tem muito, muito tema para a gente discutir. Para fechar colesterol, a gente sabe que os valores isolados não é o melhor parâmetro. E em LDL especificamente, a gente tem que frisar que existem dois tipos de LDL. Um LDL ruim e um LDL, digamos, neutro. Um LDL grande e esponjoso, que a princípio não causa lesão endotelial, e um LDL pequeno, pesado, que encosta na parede do vaso do endotélio, lesa esse endotélio, favorece a placa de ateroma. Estados inflamatórios do nosso organismo favorecem a formação do LDL pequeno e pesado, causando lesão endotelial. Basicamente, a gente sabe se o seu LDL é do melhor ou do pior com algumas relações. Por exemplo, com relação a triglicérides. Quando a gente tem uma relação colesterol total sobre HDL menor que 4,5, a gente fica mais tranquilo. Com triglicérides abaixo de 120 também, uma triglicérides abaixo de 120, a gente fica mais tranquilo com relação também ao seu LDL. E uma relação triglicérides sobre HDL menor do que 2 também é mais favorável à saúde vascular desse paciente com menor risco cardiovascular. Então, esse é um ponto importante, porque muitos profissionais veem o LDL como um valor único e como se houvesse só um tipo de LDL. Queria que, se tiver algum comentário adicional para a gente fechar com colesterol, mande brasa aí. A primeira coisa é o seguinte, eu vou colocar uma pulga atrás da tua orelha na hora que você fala Sim. que o LDL ele é diretamente uma causa. Eu Não. sinceramente eu não sei se ele é uma causa ou se ele é só, mesmo a molécula pequena, Sim, se ele é só sim. um marcador daquele ambiente inflamatório Inflamatório. Isso. que pode se desenvolver. Então, ele por si só que lesou a parede do vaso, ou ele está ali naquela situação onde a parede do vaso está sendo lesada? Não sei te responder ao certo. Na hora
Oi, oi. Oi? Oi? A transmissão deu uma sumida aqui, mas eu vi que você comentou das várias relações, né, entre colesterol total e HDL, triglicéridos e HDL, beleza. Isso é uma maneira realmente indireta, isolada, da gente ter uma visão mais abrangente do lipidograma, né, que é esse conjunto de exames das gorduras do sangue. Flávio, eu vou te dizer uma coisa que eu cada vez mais tenho convicção disso. Se eu precisasse escolher um exame para definir risco cardiovascular, definitivamente não seria colesterol. Eu quase que atualmente consigo definir o risco cardiovascular dos meus pacientes com a conversa, sem olhar para exame. Só sabendo se ele... Porque depois peguem essa calculadora de Framingham, brinca com ela. Brinca de maneira... e vocês vão ver que o colesterol tem um impacto relativamente pequeno. E por que isso acontece? Porque normalmente o sujeito que tem um baixo risco, ele naturalmente ele vai ter um perfil de colesterol melhor. Aquela primeira paciente que você desenhou, 300 de colesterol, tinha 85 de HDL. Poxa, um HDL de 85 é quase imortalidade cardiovascular, sabe? Se a gente for olhar isoladamente. Então, eu acho que a gente tem que desapegar um pouco de colesterol e pensar mais no risco. Com certeza. Sem dúvida, o risco é soberano nessa situação e a avaliação clínica do paciente. Aí a gente entra no paciente com vou só te síndrome colocar metabólica. mais uma coisinha que eu acho que talvez seja interessante, eventualmente eu faço uso disso, pacientes de risco intermediário. O sujeito tem ali em 15, 20% de risco. Se aquele sujeito não tem uma disfunção renal, e por que eu estou falando isso? Nessa situação do risco renal tem algumas peculiaridades, eu acabo sugerindo fazer um score de cálcio. Por quê? Porque o score de cálcio, ele conseguiu melhorar a predição do Framingham. Tem um score que chama MESA, que conseguiu melhorar em quase 10% o Framingham. Então, o sujeito tem lá 15, 20%. Se ele faz um score de cálcio e deu 0, meu amigo, você pode ficar tranquilo, você não precisa usar estatina. Mas se ele deu lá um score alto de cálcio, talvez valha a pena utilizar, sem esquecer, obviamente, de mudar os hábitos de vida. Com certeza. E aí a gente cai no paciente com síndrome metabólica, que a gente sabe que tem como principal ator a resistência à insulina. Vão ter um HDL baixo, um triglicérides elevado, um aumento da circulação arterial, que traz um perigo clínico maior para desfechos clínicos desfavoráveis. E a gente entra nos diabéticos. A gente sabe que a onda do aumento da incidência de diabetes, incidência e prevalência, começou na década de 80, e de 80 para cá o número de diabéticos quadruplicou. As doentes cada vez mais diabéticas, cada vez mais tensas. E esses dois problemas são as principais causas de doença renal crônica. De 10 pacientes que entram em diálise, cerca de 7, quase 8, são diabéticos e ou hipertensos. Como agir na raiz desse problema da síndrome de diabetes, hipertensão arterial, que tem doença, leva a doença do sistema locomotor, a gota, a gordura no fígado. Como que a gente pode agir na raiz desse problema? Vou te falar que eu acho que qualquer profissional da saúde, qualquer especialidade que você pensar, a gente vai ter algum tipo de comprometimento que a gente associa à síndrome metabólica, à resistência insulínica. E então você vai ter aquele sujeito... Imagina o seguinte, imagina uma árvore onde a raiz do problema é essa resistência insulínica, que é causada pelos maus hábitos de vida, principalmente os maus hábitos de vida alimentares, né, o excesso de consumo de açúcar, farináceos, produtos industrializados, e ela dá frutos podres para tudo quanto é lado. Obesidade, diabetes, hipertensão, esteatose hepática, gota, Alzheimer, doença renal, nefritíase, e por aí vai. Tudo. Cada uma vai aparecer de um jeito, né? Ovário policístico, a Maria vai ter ovário policístico e vai ser obesa. O Zé vai ser diabético, vai ser hipertenso. O João vai ter obesidade, diabetes e doença renal. Então, cada um vai se apresentar de uma mesma maneira, mas a raiz do problema é a mesma. Se a raiz do problema é aquilo que está levando a essa miríade, essa
de doenças, por que não tratar a raiz? E aí, eu vou te falar que, para mim, não tem estratégia melhor do que a estratégia de baixo carboidrato. Por Sem quê? dúvidas. Porque o que faz a resistência insulínica é o excesso de carboidrato. Eu estou falando aqui que carboidrato é o vilão? Não, é o excesso de carboidrato, principalmente sob a forma de açúcar, farináceo e produto industrializado. Poxa, Neto, mas não posso comer então mais batata? Cara, se você for diabético, realmente não é boa ideia. Infelizmente, do mesmo jeito que se você fosse alérgico a camarão, eu ia falar, não coma camarão. Né? As pessoas precisam entender que, primeiro, o mundo não é justo. Segundo, cada um vai ter uma genética e uma expressão fenotípica daquilo que está acontecendo com ele. Né? E que tratar essa patologia, essas patologias, na verdade, esse conjunto de doenças, você tem 3 possibilidades. A primeira, você não faz nada. A segunda, você enche de remédio. A terceira, você trata a causa. Cara, eu optei por tratar a causa e eu tento influenciar meus pacientes para isso. Significa que aquele que não quiser tratar a causa, eu não vou lançar a mão de medicação? Óbvio que não. Medicação tem seu espaço, mas ela não pode ser protagonista, ela tem que ser coadjuvante. Né? Com certeza. Quanto menos a gente conseguir prescrever medicamentos, melhor. Né? A gente fica mais satisfeito, eu particularmente como médico, tanto o paciente que está comendo comida de verdade e tendo saúde, é uma melhor saúde. A gente sabe que a resistência à insulina é uma grande... O principal hormônio da obesidade é a insulina, né? Porque age na deposição de gordura. E quando a gente faz uma dieta rica em carboidratos refinados, especialmente, chega a uma situação de obesidade, aumento de circunferência abdominal, o pâncreas tem que trabalhar muito para jogar a glicose, o açúcar dos alimentos para dentro da célula, né? E para que a glicemia fique normalizada. Eu costumo dizer que é muito diferente de um paciente com glicemia de 90, com um pâncreas trabalhando a 80 por hora, com insulina de 7, do que um pâncreas trabalhando a 200 por hora para manter essa glicemia com uma insulina de 35. São pacientes completamente distintos e esse paciente com uma insulina mais alta, com certeza já carrega um risco para todos esses problemas de saúde que a gente já comentou, maior do que aquele paciente com pâncreas tranquilo. Então, a gente tem que avaliar o paciente clinicamente para que a gente tome a melhor decisão, haja preventivamente, até porque eu vejo nossos hospitais totalmente lotados. Né? Eu acho que mais de 50%, 70% das internações são por decorrência dessa grande árvore que você citou. São AVCs, que são os derrames, são doenças cardiológicas, é a insuficiência renal, é a doença hepática, e por aí vai. São as amputações, cegueiras, tudo decorrente dessa grande árvore que é a síndrome metabólica. Com relação a low carb, Neto, quando a gente faz uma dieta mais baixa em carboidrato, a gente sabe que a nossa dieta habitual do brasileiro talvez gire em torno de 300 a 400 gramas de carboidrato. Em torno de qual redução a gente já começa a ter um benefício em um paciente com síndrome metabólica? Isso é muito individual, mas de maneira geral a gente está falando aí abaixo de 100 gramas. Dificilmente eu consigo ver um grande benefício mantendo acima disso aí. Agora, é individual. E mesmo que você não consiga aquele benefício total, se você saiu de 300 para 150, mesmo que o benefício às vezes não seja tão macro como poderia ser, você já pode ter algum benefício em termos de redução de medicamento, melhora de qualidade de vida, a troca às vezes da qualidade do próprio carboidrato pode ajudar nisso aí. Mas o que eu tento é mostrar para os pacientes que, primeiro, o carboidrato ele não é um macronutriente essencial. Você pode viver sem ele. A gente tem a capacidade de gerar carboidrato internamente através do processo de gliconeogênese. Se eu consigo fazer isso, eu consigo teoricamente tratar a raiz do meu problema. E você citou, né? A gente está falando aí em torno de 65% das pessoas em doença renal, que é o grande público que eu e você trabalhamos, eles estão chegando na diálise por causa de diabetes e hipertensão. Cara, alguém na diálise por comer muita carne, né? Até hoje eu não vi. Eu vou te falar que eu viro e mexo, eu dou a aula Brasil afora e faço essa pergunta para ver se eu descubro alguém que já tenha visto alguém que fez diálise porque comeu muito bife com ovo, sabe? É uma completa falácia lógica. É mais ou menos você chegar e falar, não, o paciente que faz atividade física, isso faz mal pro coração.
Não, se eu pegar um paciente com o coração muito doente e colocar ele para fazer atividade física, ele pode até morrer, mas o problema não é a atividade física, é que o coração está doente. Mesma coisa o rim. Eu pegar um sujeito que tem um rim muito doente, não é que a proteína está lesando o rim, é porque ele não aguenta mais porque o rim já está muito doente. O melhor trabalho que a gente tem sobre o assunto, que é o MDRD, ele já nos dá segurança de usar 1,3 grama quilo dia em clearances moderados. E eu não sei por que raios as pessoas continuam a insistir com o tal do 0,8. E o problema é que a hora que você come 0,8 de proteína, o que você vai colocar no lugar? Carboidrato. E a hora que você come carbo, você vai continuar mexendo com quem? Diabetes, obesidade, hipertensão. Você continua mantendo o ciclo, você continua adubando as doenças que estão levando àquilo que você quer fugir, que é a perda da doença renal. Só que as pessoas têm medo do quê? Do senso comum, né? Eu escuto um negócio que me incomoda profundamente, Flávio, eu não sei se você já escutou isso, que é coisa do tipo assim, eu chego e explico para um colega, ou dei uma aula, aí o colega fala, nossa, muito bacana, super legal, concordo com você, mas enquanto a diretriz não mudar, eu não mudo minha prática. Velho, isso não é medicina, isso para mim é religião. Isso é de dar a inveja a Talibã. Você está doido? A sua responsabilidade não é com a sociedade, não a sua sociedade médica, não a sua responsabilidade é com o seu paciente. Então, poxa, se a sociedade está fazendo errado, eu vou fazer errado porque ela está fazendo. Dela. Você está louco? Sabe? Então, eu realmente, isso me incomoda profundamente. Com certeza, até porque a gente tem que avaliar criticamente cada estudo e muitas das sociedades foram erguidas com patrocinadores com conflito de interesses, né? Como, por exemplo, a American Heart Association. Então, Neto, a gente trabalhou bem essa questão. Outra dúvida é com relação a... Vamos fazer um seguinte exemplo. Um paciente hipertenso que vai ao médico 15/8, toma um remédio e o médico fala, esqueça sal, tire o sal da comida, tire o saleiro de cima da mesa, porque tem que ser a comida totalmente sem sal. E a gente vê que tem últimos estudos que têm mostrado que não é bem assim. Que pouco sal é prejudicial e que muito sal também. Mas há uma faixa intermediária em que o consumo de sal é seguro e muito provavelmente quando você come comida de verdade e coloca o seu salzinho, você não vai estar consumindo muito sal. Porque se a comida estiver salgada, você não vai conseguir comer. Você não vai se deliciar. O grande problema está na indústria alimentícia, que processa alimentos com quantidades calculadas sob mínimos detalhes, de gorduras ruins, açúcar e sal em grandes quantidades, e você come aquele alimento sem perceber o sal que está contido nesse alimento. Então, nessa situação, você consome uma grande quantidade de sal sem que você perceba. Outro ponto é que uma pequena minoria dos pacientes tem redução da pressão arterial quando reduzem o sal, e a redução é mínima, né? Menos de 10 milímetros de mercúrio, em torno de 4, 5 milímetros de mercúrio, se não me engano. Então, isso é muito mínimo, gente. Com relação ao açúcar, qual o comentário que você faz com relação ao consumo exagerado de açúcar e regulação da pressão arterial? Há alguma relação nesse sentido, né? Levando a resistência à insulina, rim e tudo mais? Na verdade, assim, o consumo de sal... Para começar, é o seguinte, sal aumenta a pressão? Aumenta, fato, não tem dúvida disso. A questão é, primeiro, igual você colocou bem, quanto sal? Essa é a primeira coisa. Além de quanto sal, ele está salgando o quê? Porque me parece hoje que a hipertensão é uma doença multifatorial, não uma coisa única, onde a gente fica pensando em tratar, tira o sal e acha que isso vai resolver. Aquilo que costuma se chamar de hipertensão primária, né? Aquela onde 90% das vezes a gente não acha a causa, eu acho que a causa, na maioria das vezes, é síndrome metabólica. Tanto que, a hora que você reduz o carboidrato, sob a forma, por exemplo, do açúcar que você citou bem, o que vai acontecer? Você vai ter uma natriurese, você vai ter uma perda de sal e de água, você vai desinchar e, naturalmente, esse parece ser um dos mecanismos de regulação da pressão. Que você deve ver no consultório, eu vejo isso com relativa frequência, aqueles pacientes que você tem que tomar cuidado, que eles chegam tomando 1, 2 medicamentos, e se você não tira o medicamento, ele começa a ficar hipotenso com risco de queda. Sim. Então, a coisa, o buraco é muito mais embaixo. É óbvio que às vezes quando a gente pega hipertensos de longa data, às vezes já existem lesões
microvasculares que impedem que o paciente fique sem remédio totalmente. Mas, para mim, é nítido que se tem um pó branco que faz mal na questão da pressão, definitivamente não é o sal. A gente pode colocar até aí na dúvida, quem que faz mais mal? Se é o trigo ou se é o açúcar. Mas o sal, para mim, usado da maneira, como você citou bem, para salgar e dar gosto à sua comida de verdade, ele não só faz bem, como é muito bem-vindo. Sem dúvida alguma. Outro ponto relevante, que eu acho que a gente tem 1 hora de live, né? Então acho que faltam 5 minutos, né? Daqui a pouco o Instagram corta a transmissão se a gente não finalizar. Então tem 5 minutos. Uma última questão para a gente finalizar, porque se a gente fosse seguir o papo aqui, a gente ia bater o papo de 2 horas e o papo não ia acabar. Dieta low carb, cetogênica e carnívora com relação a ácido úrico é outra preocupação. Afinal de contas, quando um paciente tem uma dieta rica em proteína animal, talvez a primeira orientação de boa parte dos profissionais seja reduza carne vermelha pelo aumento de ácido úrico. E a gente sabe que há uma relação entre síndrome metabólica e aumento de ácido úrico, de hiperuricemia. Faça um breve comentário sobre isso, qual a tua experiência, qual a sua opinião. Na verdade, a primeira coisa é o seguinte, assim como eu fiz em vários cenários, eu fui pegar, basicamente, primeiro, ter ácido úrico alto não significa ser doente. É um desfecho de estudo. Minutos, beleza, fecho fácil. Ele precisa ter gota ou ter uma doença, por exemplo, de cálculo renal. Não tem na literatura nada que mostre que reduzir consumo de alimentos ricos em purinas, que teoricamente teriam ácido úrico, leia-se carnes, que reduziria crises dessas patologias. E pelo contrário, o que eu vejo é o contrário. Quando eu vejo pessoas comendo melhor, comendo mais carne, comendo mais comida, o ácido úrico tende a cair, normalizar ou até subir, mas as crises diminuem. Então, na prática, o que eu vejo é que parece que realmente é a frutose presente do açúcar que é o grande vilão aí no cenário da gota, e não o ácido úrico per si que está presente na nossa carne. Sem dúvida alguma. E aí entra, nesse sentido, no paciente com síndrome metabólica, por exemplo, o quão mal pode fazer um suco de fruta com 4 laranjas em que você bebe em 3 segundos. Né? E que acha que é bom, né? Que acha que é bom, super saudável. Neto, 3 minutos, eu quero te agradecer. Foi um grande prazer falar contigo nessa 1 hora de bate-papo. Eu acho que a gente esclareceu muitas dúvidas aí de quem está nos acompanhando. Te agradecer por ter você nas redes sociais, e é sempre um motivo de grande aprendizado. E a gente vai se comunicando. Parabéns pelo teu trabalho, também nas redes sociais, de agente multiplicador de informação. A gente sabe que hoje a gente faz parte da Associação Brasileira Low Carb. Quem ainda não conhece, siga lá, @ABLC. Tem uma luta com relação a não só low carb, mas a rótulos, por exemplo, que hoje não são os mais éticos em nosso país. A gente tem açúcar com 50 nomes, e isso com certeza embaraça boa população na hora de consumir determinados alimentos. É um movimento muito bacana e que a gente está junto também, junto da evidência científica, para que a gente possa tratar o nosso paciente de modo adequado, mas também com humanismo, com empatia, para que a gente possa se colocar no lugar do próximo e colher os resultados, melhores resultados para todo mundo. Obrigado. Cara, prazer. Obrigado você aí pelo convite, foi muito legal esse bate-papo, estou sempre à disposição, dentro da nossa correria, sempre que precisar, quiser trocar uma ideia, estamos juntos. Deixar um convite aí para o pessoal que agora, dias 23 a 25 de maio, em Tiradentes, Congresso Mineiro de Nefrologia, eu vou estar lá com 2 palestras falando de dislipidemia, né, o colesterol dentro do cenário da doença renal crônica, e falando também sobre se a proteína é perigosa ou não para a saúde renal. Além disso, uma agenda bem legal, a cidade, para quem não conhece, é maravilhosa. E parabéns também a ti pelo trabalho aí, é muito bacana saber que tem você como multiplicador dessas ideias aí no Maranhão e em breve aqui junto conosco aqui na SBN. Vamos lá, estamos juntos. Um grande abraço a Minas Gerais e a gente vai falando. Agradecer a todos que nos acompanharam, que participaram da live. Vocês são realmente muito bacanas e grato pelas mensagens de todos aí. Valeu, Flávio. Um abraço. Um abraço. Valeu.